apresentar a história de Iracema, de José de Alencar. E eu vou começar dando um resumo da história para vocês. O livro conta a história de uma índia chamada Iracema, que também era conhecida como Índia dos Lábios de Mel. Iracema era uma índia tabajara, filha do pajé da tribo. Ela estava prometida como esposa ao chefe guerreiro da tribo. Mas ao longo da narrativa ela acaba conhecendo um guerreiro português, que vivia na tribo Pitiguara, que inclusive eram os rivais dos tabajaras. Avançando um pouco mais a história, Iracema e o português acabam ficando muito próximos e acabam se apaixonando. Obviamente isso não acaba agradando muito os tabajaras e principalmente seu pai. Iracema, ao perceber que seu pai não iria aprovar de jeito nenhum sua relação com o português, resolve fugir com o português para a tribo Pitiguara. O chefe guerreiro, ao saber disso tudo, resolve se juntar ao irmão de Iracema em busca dos dois. O chefe guerreiro, chegando na tribo Pitiguara juntamente com o irmão de Iracema, acaba dando início a uma batalha. Depois de muita luta e muito sangue derramado, o chefe guerreiro, ao ver que está em desvantagem, resolve fugir. E teve um dia que o chefe dos Pitiguaras precisava do português para uma batalha. O português, sem hesitar, resolveu ir. Iracema estava em seus últimos dias de gravidez, então a qualquer momento o bebê poderia nascer. Então ela pediu para ele ficar, mas ele disse não. No período de gravidez, Iracema foi ficando deprimida, ficando triste, pelo fato de seu parceiro não ser muito presente. Afinal, ele ficava de guarda. Iracema, junto com seu parceiro, resolvem fugir para a praia. Construíram uma casinha e ficaram morando por lá mesmo. Enquanto Iracema ficava cuidando da casa, o português vigiava as redondezas para ver se não havia nenhum perigo. Depois de um bom tempo, Iracema acaba ficando grávida. Uma sozinha em triste casa, acabou entrando em trabalho de parto ali mesmo. Depois de bastante dor e sofrimento, seu filho nasceu. Era um menino, e ela nomeou de Moacir, que tem como significado filho do sofrimento. Ela estava muito cansada, estava sem forças. Não conseguia se locomover muito. E finalmente seu parceiro chega, bem a tempo de Iracema entregar o filho a ele. Iracema acaba não resistindo e acaba falecendo. O livro Iracema foi escrito por José de Alencar e foi lançado no ano de 1865 no estado de Ceará, que tem como principal assunto o indigenismo. O autor José de Alencar nasceu no dia 1º de maio de 1829 no Ceará e faleceu dia 12 de dezembro do ano de 1877 aos 48 anos. Ele também era crítico, romancista e da Escola Teodorico Alves de Vasconcelos, estou no segundo ano BE de Computadores. Hoje eu vou falar um pouco sobre o romance Iracema, de José de Alencar. E vou começar a mostrar um pouco dos protagonistas. Era uma índia tabajara conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel. Ela era muito conhecida na sua aldeia e muito considerada, porque ela era a única índia, a única virgem que guardava o segredo da Jurema. O segredo da Jurema era uma bebida que trazia o êxtase a toda a sua tribo. E ela era a única mulher que guardava todo esse segredo. Ela só poderia se envolver com outro homem quando esse segredo fosse revelado a outra virgem. Martim, colonizador português, responsável por defender o território brasileiro de invasores europeus. Ele também é amigo da tribo Pitiguaras. E na história ele se tornará um grande personagem. Ele será o amor de Iracema. Agora eu vou falar um pouco sobre o antagonista. O antagonista é Irapuã, chefe dos tabajaras. Ele se tornará um personagem importantíssimo para toda a obra. Por quê? Ele esperava que Iracema fosse prometida a ele depois que o segredo da Jurema fosse passado para outra virgem. Só que Iracema se apaixona por Martim. Então Martim começa a ser o seu principal inimigo. Tudo tomou início quando Iracema estava repousando na floresta e começou a sentir uma sensação de que não estava sozinha. Então ela seguiu por um caminho. Chegando mais para frente, ela avistou Martim e rapidamente, sem pensar, ela atirou uma flecha nele. Só que quando ela atirou, ele olhou para ela e ela viu que ele estava muito assustado e que não iria fazer nada de ruim com ela. Então ela decidiu ir nele e ajudá-lo. Quando ela chegou lá, ela viu que ele estava muito ferido. Então tomou a decisão de que ia levá-lo para a sua tribo tabajara. A complicação se inicia quando Iracema quebra seu voto de castidade. Ela e Martim então decidem fugir. Quando os tabajaras percebem a fuga, liberam um grupo que é comandado por Calvin, seu irmão, e Irapuã, que é chefe dos tabajaras. Quando os dois e seu grupo partem atrás dos amantes, eles batem de frente com a sua tribo inimiga, que são os Pitiguaras. Eles começam uma batalha muito sangrenta, só que os tabajaras não tinham condições nenhumas de ganhar, então eles fugiram. Martim e Iracema conseguiram se salvar fugindo para uma praia
e se abrigando numa cabana. Depois de conseguir se refugiar, Martim e Iracema passou por situações difíceis. Martim começa a sentir saudade da sua terra natal. Iracema, por passar muito tempo sozinha e por ver o seu amado Martim triste, ela começa a perceber ou colocar na cabeça dela de que, se ela morresse, o libertaria, o deixaria ser feliz na sua terra natal. Pouco tempo depois, Iracema descobre que está grávida, mas Martim precisa partir para ajudar a tribo Pitiguara que está sob ataque. No dia do parto, Iracema tem seu filho sozinho e o batiza de Moacir, que na língua dos Tabajara significa aquele que vê o sofrimento. Ferida do parto e da tristeza profunda, Iracema morre após Martim conseguir chegar e pegar o seu filho no colo. Eu sou Luiz Gustavo, do segundo berrejo de computadores da escola ETE Alerico Alves de Vasconcelos. E eu vou falar sobre o espaço em que socorre a obra Iracema. Bom, no romance de José de Alencar, ele usa como espaço as matas do Ceará do século XVII. Além também de valorizar bastante a cor local, que seriam as praias, os rios, as florestas e as próprias matas, que são os ambientes físicos da obra. Mas também podemos encontrar na obra ambientes sociais, que eu vou dar um exemplo aqui, que é a própria tribo Tabajara. Bom, lá é um ambiente social por quê? Porque é lá onde tem aquela interação deles, onde tem as reuniões, as festas, onde eles vivem entre si. Bom, agora eu vou falar sobre o narrador da obra. Bem, o foco narrativo da obra é o narrador em terceira pessoa, ou seja, o narrador onisciente, aquele que conhece todas as ações e emoções de todos os personagens. Vou mostrar um trecho onde ele parece bastante visível, que é esse aqui. Neste momento, Tupã não é contigo, replicou o chefe. O pajé riu, e esse seu riso sinistro vergoou pelo espaço como o regulgo da iranha. Irapuã não tremeu, nem enfiou de susto, mas sentiu-se turvo-se a luz nos olhos e a voz em seus lábios. Bem, esse trecho mostra como o narrador conhece bastante os personagens, de exemplo, o Irapuã. O narrador sabia que Irapuã não se tremeu de medo depois que ouviu o riso do Tupã. Bom, agora eu vou falar sobre duas funções de linguagem que eu achei na obra. A primeira foi a função emotiva, a função que mostra que os personagens eles expressam seus sentimentos e emoções entre si. E a segunda foi a função poética, que mostra que o escritor tem a preocupação de como vai ser passada a forma do discurso, de que modo ele vai transmitir a mensagem. Oi gente, meu nome é Nária Beatriz, eu estudo na Escola Técnica Alerico Alves de Vasconcelos e no momento eu estou cursando o segundo berreiro de computadores. Hoje eu vim falar sobre como é o tempo no livro Iracema. Bom, o tempo ele pode ser caracterizado como um tempo cronológico que é marcado pela natureza, ou seja, podemos dizer que os elementos naturais eles marcam as estações e os dias são marcados pelas mudanças da lua. Através disso, a gente pode analisar que o tempo histórico da história, ele ocorreu na época da descoberta do Brasil, ou seja, no século XVII. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou aluna do segundo ano do curso de Rede de Computadores, turma B, e eu vou falar para vocês agora o que predomina no quesito descritivo da autoria de José de Alencar, Iracema, se é a objetividade ou a subjetividade. Antes de mais nada, é necessário estarmos cientes do que significa objetividade e subjetividade. Bem, a objetividade ela parte de um texto informativo, um texto que não é proveniente de uma opinião pessoal, ele é um texto imparcial. Já a subjetividade, ela predomina em textos que contêm uma defesa de uma tese a partir de um ponto de vista pessoal. Base nessa breve explicação relativa à subjetividade e à objetividade, é necessário compreendermos também que, além de indianista, o romance de José de Alencar ele é naturalista. O naturalismo é uma característica proveniente do romantismo, que consiste na exaltação da natureza. Então, no prólogo, Alencar ele não hesita em usar adjetivos de época para enaltecer a natureza. Portanto, o que predomina é a subjetividade. Embora Alencar ele não defenda exatamente uma tese, o texto que ali está escrito é com base no ponto de vista do mesmo, ou seja, ele enaltece a natureza de acordo com aquilo que ele vê e com aquilo que ele sente e
e principalmente com aquilo que ele acha, o que ele pensa da natureza. Para vocês, 4 construções oracionais por coordenação e subordinação. Antes de apresentar, vou dar uma breve explicação do que significa exatamente coordenação e subordinação. Na coordenação, a oração ela é independente semanticamente, ou seja, ela é independente no sentido, ela não precisa de outra oração para fazer sentido. Ao contrário da coordenação, a subordinação consiste na dependência semântica, ou seja, ela precisa de oração para fazer sentido. E dentro do período, encontramos a oração principal e a subordinada, a qual funciona como termo da oração principal. E ela pode funcionar como predicativo, complemento nominal, objeto direto e indireto, aposto, agente da passiva, entre outros. Vou para vocês as orações subordinadas. Na página 9, no 13º parágrafo do livro Iracema, encontramos a seguinte oração. Quando o guerreiro terminou a refeição, o velho pajé apagou o cachimbo. Quando foi que o velho pajé apagou o cachimbo? Quando o guerreiro terminou a refeição. Logo, é uma oração subordinada adverbial temporal, porque esse advérbio quando está indicando tempo. Então, foi nesse tempo que o velho pajé apagou o cachimbo. Na página 13, no 3º parágrafo, encontramos uma oração subordinada substantiva, o velho pajé que velou toda a noite. Poderíamos dizer que esse que está integrando uma ação ao velho pajé. Então, logo, é uma oração subordinada substantiva. Na página 21, no 5º parágrafo, encontramos uma oração subordinada adverbial comparativa. Mas o sono é leve nos olhos de Araque, como o fumo do sapé no cocuruto da serra. Esse como está estabelecendo uma relação de comparação entre as situações, está estabelecendo uma semelhança. Na página 27, também encontramos uma oração subordinada, no 3º parágrafo. Só o guerreiro Tabajara achou sabor na ceia, porque o fel do coração que a tristeza espreme não amargurava seu lábio. Esta é uma oração subordinada adverbial causal. Por que causal? O que foi que causou o encontro do sabor quando o guerreiro Tabajara estava saboreando a ceia? Então, o que causou esse encontro, quando ele sentir o sabor, foi a não amarguração da tristeza. Então, essa tristeza não permitiu que ele não sentisse o sabor. Então, foi isso que permitiu, foi isso que causou o encontro do sabor na ceia. O discurso que podemos encontrar no livro é um indireto livre, mas para que possamos entender o que é um indireto livre, temos que saber dos outros discursos existentes. Temos o discurso direto, que é aquele em que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. O discurso indireto, onde o narrador diz o que a outra pessoa ou personagem disse. E por fim temos o discurso indireto livre, que é a junção do discurso direto e do indireto, ou seja, há uma proximidade entre o narrador e o personagem. Agora eu vou falar sobre o glossário, que é composto por 10 palavras. Bom, a primeira palavra é altivo, que significa imponente, e a classificação gramatical dela é um adjetivo. A segunda palavra é voa, que significa regressar ou retornar. A classificação dela é como substantivo feminino. A terceira palavra é agro, que significa dor ou mágoa. A classificação dela é um adjetivo e um substantivo masculino. A quarta palavra é airoso, que significa gracioso de movimentos. Essa palavra é um adjetivo. A quinta palavra é rugitar, que significa sussurrar. Essa palavra é um verbo intransitivo. A sexta palavra é veloz, que, como o próprio nome já diz, significa veloz. E essa palavra é um adjetivo de 2 gêneros. A sétima palavra é brioso, que significa valente ou corajoso. Essa palavra é um adjetivo.
A oitava palavra é borrasca, significa vento forte. Essa palavra tem como classificação gramatical um substantivo feminino. A nona palavra é argentar, que significa cobrir com prata ou pratear. E a classificação dela é como um verbo transitivo direto. A 10ª e última palavra é lenho, que significa cruz de Cristo. Essa palavra possui uma classificação gramatical como substantivo masculino. A primeira figura de linguagem que podemos ver é a metáfora. Metáfora é uma comparação, só que um pouco sutil. Podemos vê-la quando no texto é Iracema chamada de Virgem dos Lábios de Mel, do qual seria o mesmo que dizer, seus lábios são doces feito mel. A próxima figura de linguagem é a comparação. Ela é expressada, em geral, pela conjunção como. Podemos notá-la quando, no texto, fala a seguinte frase: o guerreiro Tabajara, filho da serra, é como o gavião. Também podemos ver a símile. É um tipo de comparação, mas associada à explicação de uma característica. Usa-se muito as palavras mais que ou menos que. Podemos ver nos seguintes fragmentos. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha cabelos mais longos que a asa da graúna e mais longos que o talho da palmeira. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia de José de Alencar. José Martiano de Alencar foi um escritor, político brasileiro, crítico, romancista e dramaturgo. Nascido em Messejana no dia 1 de maio de 1829 e morreu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877. Ele foi o fundador do romance de temática nacional e também foi o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. José de Alencar só veio publicar o seu primeiro romance em 1856, chamado 5 Minutos. Seguido dele vem A Viuvinha, em 1857, mas é com o Guarani, em 1857, que alcançou notoriedade. Estes romances foram publicados todos em jornais e só depois foram passados para livros. José de Alencar foi mais longe nos romances que completam a trilogia indigenista, como o Guarani, de 1857, Iracema, de 1865 e o Birajaba, de 1874. Bom, o primeiro fala sobre o amor do índio, Pere com a mulher branca Ceci. O segundo, epopeia sobre a origem do Ceará e tem como personagem principal a índia Iracema, a virgem dos lábios de mel e dos cabelos tão escuros como a asa da graúna. O terceiro tem por personagem o Birajaba, valente guerreiro indígena que durante a história cresceu em direção à maturidade. Uma característica marcante de suas obras são o naturalismo, tanto nos temas quanto nas inovações no uso da língua portuguesa. Em um momento de consolidação da independência, Alencar representou um dos mais sinceros esforços patrióticos em povoar o Brasil com conhecimento e culturas próprias, em construir novos caminhos para a literatura no país. José de Alencar já fez muitas obras. Entre elas estão 5 Minutos, A Viuvinha, o Guarani, Iracema, o Birajaba, o Sertanejo, Senhora, Encarnação, Guerra dos Mascates, Tio, Sonho Douro, Guerra dos Mascates, volume 2, As Minas de Prata, volume 1, As Minas de Prata, volume 2, O Gaúcho, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê. Ele também fez peças teatrais, dentre elas são Verso e Reverso, O Crédito, O Demônio Familiar, As Asas de um Anjo, Mãe, A Expiação, O Jesuíta. Também fez 2 crônicas, que são Ao Correr da Pena, que foi feita em 1874, e Ao Correr da Pena, que foi adaptada para folhetins em 2017. José de Alencar também fez uma autobiografia que se chama Como e Por que Sou Romancista. O romance Iracema, de José de Alencar, acabou ganhando uma adaptação para os quadrinhos. A adaptação foi feita por João e Oscar D'Ambrósia. Esta versão em quadrinho da obra de José de Alencar mantém o texto original e a fidelidade à preocupação central do escritor cearense. Não só isso, a obra acabou ganhando também um filme, uma adaptação feita por Carlos Coimbra, de 1979, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Por motivos do vídeo não se encontrar mais em mídias digitais, fiquem com a representação do que se trata o vídeo sobre o filme Iracema, a Índia dos Lábios de Mel.
Bom, essa é a nossa fanzine, feita pela integrante Josiele. Ela se trata de um retrato de Iracema, feito de uma forma mais cartunesca, com um gráfico de desenho animado. A gente quis passar esse efeito mais colorido na imagem, mais vívido, para contar meio que um ponto alegre da história. Estou aparecendo no final do vídeo para contar sobre a minha experiência e das minhas colegas com o livro Iracema, de José de Alencar. Bem, a gente particularmente gostamos da história, do enredo em si, é interessante, e os personagens também. E se você gosta de um romance, a gente super indica esse livro para você. E se você não gosta também, a gente indica, porque vale a pena você ler, o livro é bem interessante, eu sei que você vai gostar. Também esperamos que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido ele, porque deu um trabalho para fazer, mas valeu a pena. E também estamos aqui para avisar que estaremos deixando um questionário no nosso perfil do Instagram, que vai estar aparecendo aqui. É um questionário bem fácil, referente ao vídeo e aos posts que vamos publicar no nosso Instagram. Se você prestou atenção ou leu os posts lá, você vai entender e você vai conseguir responder tranquilamente. Também pedimos que você, se você quiser, no caso, você siga a gente, que vai estar aparecendo nosso perfil aqui no Instagram, de cada um integrante do grupo. Que você também se inscreva aqui no canal do Projeto Litera, que você curta os nossos vídeos. Comente aqui nesse vídeo o que você gostou, o que você não gostou, o que pode melhorar no vídeo. Assim ajuda a gente bastante, incentiva a gente a procurar o que esteve errado no vídeo, assim deixando o nosso vídeo ainda melhor. Então é isso, espero que você tenha gostado. Tchau!